Shalom, abençoada mulher de Deus, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui já num novo livro, Primeira Crônicas. E crônicas são crônicas, né? Muita gente pode achar muito enfadonho, pode achar chato esse livro, mas vou te dizer que é importante. Primeiro porque está na Bíblia é importante, e eu quero te lembrar que o povo estava no cativeiro, estava voltando do cativeiro, e era necessário lembrar muitas coisas que eles não sabiam, né, que eles não lembravam a respeito de Deus, né, das leis do Senhor. Então, assim, pode parecer tedioso, né? Esse livro de Primeira Crônicas, ele tem esse título bem apropriado, né? Porque é um detalhe, é um registro narrativo. Pode parecer tedioso, chato. À primeira vista, do capítulo 1 até o 9, ele é muito só relatando situações, né, que a gente já viu. Aqui mesmo a gente vai ver a descendência de Adão, de Noé, esse primeiro capítulo, né, de Sem, de Abraão, de Jacó. Então, assim, sabe a descendência de Adão até Jacó? No livro de Mateus, o primeiro capítulo, ele fala da descendência de Adão até Jesus. E pode parecer esquisito, estranho, chato, mas é importante, é muito importante. Ele tem muitos detalhes. À primeira vista pode parecer chato, pode achar que eu não sou especialista, erudita, eu não sou estudiosa, teóloga para saber disso, né? Mas é importante a gente saber lidar com a Bíblia, né? A gente ler, entender esse livro e tem pessoas que acham que não precisam ler, mas eu vou te dizer que é necessário. Então fique firme nesse livro de Primeira Crônica, porque a intenção de Deus, né, é que toda a Bíblia ela foi escrita para mim, para você, para nos instruir, para nos conformar à imagem de Deus. Então isso é um sinal de esperança que a gente encontra aqui em Primeira Crônica, né? Deus, ele cuida da gente, ele cuida dos detalhes, ele cuida da nossa vida, ele se preocupa com o nome, com lugares, com eventos, tudo. Todo mundo pode esquecer, mas Deus, ele não esquece de nada. Então, assim, esse livro tem várias narrações de homens de Deus, sabe, como Jabes, como Davi, e são nomes que a gente conhece. E a história deles é muito estimulante, é muito encorajadora. Então, eu quero te encorajar a ficar firme e forte nesse livro de Primeira Crônicas, mesmo que pareça chato. E antes de a gente começar a leitura, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Vamos lá? Vamos dar aquele bom dia para ele. 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Querido, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo em nosso lar. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes e fortes, Senhor, nesse livro, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento. Fortalece a nossa fé, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos ter discernimento espiritual, ter clareza da Tua palavra, ter entendimento da Tua palavra, que possamos Te ouvir, Te obedecer. Enche-nos de sabedoria hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui para a leitura, e eu já vi que são justamente falando sobre as descendências, né? Eu falei de Adão, eu acho que aqui vai até Jacó. Em Mateus que vai até Jesus, mas vamos lá. A descendência de Adão. Adão, Sete, ó os filhos, ó, para você entender, né? Porque tem muita gente, como é que foi que povoaram a terra e tal? Adão não teve só os meninos, né? Não foi só Caim e Abel, não. Teve outros filhos, né? Inclusive nem tá relatado aqui Caim e Abel, ó. E aí a terra foi procriando, foi multiplicando, né? Ele fez o que Deus falou, de multiplicar. Então Adão, o filho dele, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, veio Enoque, veio Matusalém, Lameque, veio Noé, que a gente conhece a história de Noé, né? Que era o único homem justo da terra, que ainda conhecia Deus, né? Que a adorava, que ainda respeitava, admirava o Senhor, ouvia e obedecia, e tanto que construiu a arca onde teve o dilúvio, né? Então esse nomezinho aqui você conhece. Eu tenho uma amiga que ainda não tem filhos e que quer colocar o nome de Sete, aqui Sete. Então quando você vê aí um garoto, Sete, é esse Sete aqui, viu? Versículo 4. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E esses foram os caras que entraram na arca com Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Vamos aqui para os descendentes dos filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tirás. E estes foram os filhos de Gomer, que já são os netos de Noé, né? Askenaz, Rifate, Togarma, e estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodani. Então a gente vê que os descendentes, né, de Noé
da parte de Gome. Então vamos para cá. E estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. Canaã, a gente conhece muito essa palavra, né? Canaã, que veio o quê? Dos filhos de Cã, que era filho de Noé. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Ravilá, Sabatá, Ramá, Sabetecá. E estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou as Luditas e os Anamitas e as Leabitas e os Nafituitas e os Patruzitas e os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Como também... Bom, a gente viu que já é um nome conhecido, né? Nimrod mesmo é um nome bem conhecido, né? Então a gente viu Canaã também. Vamos lá, né? Que foi? Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Heber. Como também os Jebuseus. Olha, os Jebuseus foram aqueles que habitaram em Jerusalém. Quando Davi foi tomar Jerusalém, ele teve que expulsar os Jebuseus da cidade, que já existia Jerusalém, e os Jebuseus habitavam em Jerusalém. Vamos lá. Os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Sabe todos esses zeus aqui foram eles que Deus teve que expulsar da terra de Canaã, porque eles adoravam outros deuses, né? Então a gente está vendo aqui essa descendência que lá na frente a gente já leu sobre isso. Então assim, o que eu quero é que você linke, faça essa conexão. A gente já estudou muita coisa aqui, então a gente vai precisar conectar, beleza? Versículo 17. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, U, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. E Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Safalete, Azarmavé, Gerá, Dorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir. Gente, você lembra da cidade de Ofir, da terra de Ofir, que é onde tinha um ouro mais puro, né? Lembra do louvor? Como o ouro puro de Ofir. Pois é, Ofir. A gente está vendo aqui onde nasceu Ofir, né? Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Então a gente viu aqui as descendências dos filhos de Noé, né? A gente já tinha visto de Adão, de Noé, e depois de Noé a gente vê aqui a descendência de Sem, que era um filho de Adão, né? Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Olha da onde veio, né? O nome do pai de Abraão era Terá. Ó, de Terá era Naor, Serug, e isso aqui era a descendência de Adão, porque eram da descendência de Sem, que era filho de Adão. Então, para a gente entender como é que foi isso, eu estou te dizendo, é importante. Deus se preocupa com nomes, com lugares, sabe, com detalhes. E é importante que você se conheça, saiba de onde você veio, quem são seus pais, quem são seus avós, sabe, pelo menos até a 4ª geração, mas é muito importante isso. Então, Deus está colocando aqui na Bíblia, é um registro importante e a gente precisa entender. Vamos aqui, os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Você sabe que a ordem é Ismael e Isaque, né? Mas aqui, em hierarquia, em poder, é Isaque e Ismael. Foram estes seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Vamos ver aqui. Quedar, Adibel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedmá. E estes foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Ismael. E estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Você sabe que Ismael veio da serva Agar, né, que era egípcia. E Isaac veio de Sara, que era o filho da promessa. Mas Abraão teve outros filhos. A gente está vendo aqui com a concubina Quetura. Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbazac e Suá. E estes foram os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque. Olha, Enoque também a gente conhece bem esse nome, hein? Abda e Elda.
Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque, e estes foram os filhos de Isaque. E isso a gente conhece bem, né? Esaú e Israel. Esaú e Jacó, né? Lembra que foram gêmeos e que Jacó teve que passar por uma grande transformação porque ele era trapaceiro, mentiroso, enganador e um monte de coisa. Vamos ver aqui, os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú. Elifaz, Reuel, Jeú, Jalão e Corá. E estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefoge, Gaitã e Kenaz. E Amaleque de Tímina, sua concubina. E estes foram os filhos de Reuel, Nate, Zerá, Samá e Mizá. Então a gente viu os descendentes de Esaú. Agora os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. E estes foram os filhos de Lotã, Rori e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. E estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E este foi o filho de Aná, Dizon. E estes foram os filhos de Dizon, Redã, Esbã, Itrã e Querã. E estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. E estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arão. Agora a gente vai ver sobre os reis e chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. E lembra que Edom tem algo que fala sobre Edom que não é bênção, né? É maldição. Inclusive Israel muito tempo foi inimigo de Edom. E Edom vem da descendência de Esaú. Vamos lá. Vamos ver ainda sobre os reis, né? Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bozrá, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu em São-Lá de Masreca e foi o seu sucessor. São-Lá morreu e Saul de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu em Barã-Anã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baão-Hanã morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesjazabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Jetete, Oulibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. E foram esses os chefes de Edom. Bom, a gente viu esse capítulo 1, né? A descendência de Abraão, a descendência de Adão. A gente viu algumas coisas aqui, já te falei, fique firme e forte. Isso é importante, são registros importantes. E Deus é um Deus de detalhes e se preocupa com os detalhes da sua vida também.